Signo de Aquário, tudo bem com vocês? Bem-vindos à sua leitura semanal. Essa leitura é para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Aquário. Não ressoará com todo mundo. Pegue só o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta para o universo. Se você é novo neste canal, te convido a me seguir, ativar os sininhos de notificações, assim você será avisado sempre que um vídeo novo for lançado. E também, como forma de agradecimento, curtir, comentar, compartilhar, hypar o vídeo. Tem sorteio de uma leitura particular comigo. Para participar, as regras estão na descrição do vídeo. É super simples. Se inscrever no canal, curtir, marcar outras pessoas nos comentários. Enfim, só. A leitura de vocês vai ao ar toda sexta-feira, sexta-noite, depois da postagem do signo de Leão, que é o complementar oposto de vocês. Vamos lá. Neste canal eu misturo constelação, que tem uma bandeja com água, os bonequinhos, aqui energia da egrégora de Aquário, o arcano 0 do tarô, que traz o inconsciente para o consciente, ou seja, ele me mostra aonde estão os bloqueios. Também trabalho com astrologia, tudo na mesma sessão. E antes de tudo, na mesma leitura. E antes de tudo, eu peço autorização de vocês para acessar o inconsciente. Acessar a energia da egrégora de Aquário. Vão vir muitas informações. A princípio, as informações que vêm nas minhas leituras são as informações de dor, bloqueio. E na sequência, o que a gente precisa fazer, qual é o aprendizado e o que a gente precisa fazer para transformar, para transmutar a situação. Certo? Vamos lá? Desconfiem das leituras que só, ai, que maravilha que tá a vida, olha que lindo, vai vir dinheiro, vai vir isso, vai vir aquilo. Tá, se alguma coisa tá bloqueada, tá errada, vamos olhar para o que tá errado para que a gente possa modificar. Esse é o objetivo, esse é o propósito. O fundo do deck, que é o que resume a leitura, a gente tem aqui a Rainha de Copas, o domínio do emocional. Porém, todo rei de copas, rainha de copas tem uma dor por trás. Ajuda os outros na superação de obstáculos, de dores emocionais. Tem uma completude emocional por um momento, a princípio, mas também tem uma dor e uma história de superação desta dor. A gente está falando de relacionamento mesmo aqui. Na sequência tem o 10 de copas. O 10 de copas é assim, é a felicidade amorosa. É uma completude afetiva, né, de família. Só que sai a energia do mago. O que é a energia do mago? O mago é aquele que mostra os recursos. Você tem todos os recursos para lidar com a situação. Recurso físico, material, mental, espiritual, emocional, para conseguir os seus objetivos. Mas você viu que uma das mãos tem assim, ele tem um dilema, né? As cores no tarô são muito importantes. A roupa vermelha tá ligada ao prazer e a roupa branca ligada à espiritualidade, como se fosse um dilema. E ele tá apontando para um lado e para o outro, né? Uma mão para cima e outra para baixo. Assim, que caminho que eu escolho? Nós vamos entender isso. Tem um 7 de ouros. O 7 de ouros é assim: continue trabalhando. As coisas vão melhorar. Também é uma carta que às vezes fala assim, nossa, eu tô plantando tanto, tô trabalhando, também tem uma planta, né? Eu tô plantando, entre aspas, tô trabalhando tanto, e as coisas não estão vindo, ou tá demorando demais. Olha, esse ano tá puxado, né? A gente tá entrando em Saturno, dia 1º de setembro a gente entra em Saturno retrógrado, que é o karma, que é a cobrança, e vai vir com força agora. Vai ficar retrógrado até acho que é dia 9, se não me engano, de fevereiro de 2026.
Na sequência, a gente tem aqui também Netuno retrógrado. Netuno traz as dores do inconsciente coletivo ancestral. Então, não é só o pessoal, é o ancestral junto. Temos 2 eclipses importantíssimos, então, em setembro, agora dia 7 e dia 21, ou seja, as coisas que estavam ocultas vão vir para... não dá para mascarar. Então, assim, é um ano que vai exigir muita resiliência no primeiro semestre. Marte ficou retrógrado, a gente viu aí tantas guerras que ainda continuam, mas foi muito intenso no primeiro semestre, né? Como isso explodiu, tem até uma, entre aspas, uma guerra fria, né? Com as taxações do Trump, enfim. E é um momento que pede que você tenha força. Eu vou colocar o símbolo de leão. O símbolo de leão é o símbolo da força, para você assumir o seu lugar de poder, o seu lugar de valor, a sua resiliência. Tem algo a ver com dinheiro, com matéria, com as emoções também, com essa completude emocional. Vou colocar o coração preto para ver se tem, no sentido, simbolizando assim, será que tem alguma dor afetiva que precisa ser trabalhada para eu chegar nesse 10 de copas e na rainha ou rei de copas? Não se apegue ao gênero, tá? Valete de paus. Valete é uma carta de ação. Coloco ação, fogo como símbolo de ação. Uma carta também fala aqui de ingenuidade. Já vamos entender. Tem um festejar, o 3 de copas. Só que, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, no entanto, sobretudo, sai a carta da morte. A morte, ela não é ruim. A morte, ela é finalização de ciclo. De algo que não estava indo bem ou que estava atrapalhando os seus caminhos e que se encerra ciclos para que o novo venha, tá? Não é morte física, é morte de coisas que não nos servem mais. É a energia de Saturno, que é a energia que vem, tira tudo que não serve para trazer o novo. Tem um período de luto, tá? Claro. Claro não, né? Porque no baralho cigano a morte é assim, é papum, é sem luto, vamos, não dá nem tempo de chorar. Eu vou colocar o nó do sul. O que é o nó do sul? São ciclos que estão em aberto, que precisam ser encerrados para que eu alcance o meu propósito, o nó do norte. Vamos ver como isso se rearranja para a gente entender melhor. Cavaleiro de Ouros, que é um movimento material, então tem algo aqui a ver com dinheiro, sim, tá? Deixa eu tirar os dados astrológicos, que me traz um pouco mais de clareza. Dados astrológicos para o signo de Aquário. Energia de Touro, que é energia de matéria, de ganhar pão, de matéria mesmo, de dinheiro, de recursos, assim, para o sustento. O Cavaleiro de Ouros também me fala desse sustento, sabe? De levar recursos materiais, de prover tudo o que precisa. Então, eu vou colocar essa energia de touro, que é essa energia de matéria, de sustento, de provisões. Energia de Marte, que é uma energia de trabalho. É uma energia masculina, de ir para o mundo, de ir para o trabalho, de ir para a ação. Pode falar de relacionamentos, como você enxerga o masculino no outro, independente do gênero, se é homem ou mulher, não importa. É a energia masculina, a energia de ação. Normalmente está ligada a trabalho, mas pode muito falar do masculino no outro. E casa 8, o que é casa 8? Morte. Em que sentido? Casa 8 é fechamento de ciclo. Então, existem ciclos que precisam ser encerrados. Casa 8 também fala de sexo. Vamos colocar aqui. Casa 8 também fala de magia. Tá me dando dor de cabeça. Eita, nós. Vamos ver se tem magia no campo. Para algumas pessoas pode ter. Eu vou colocar energia de magia. Aqui a gente tá testando para ver o que... Porque no tarô são muitas energias. Aqui vai mostrar se existe, se não existe essa energia. Para alguns pode ter ou não.
Casa 8 também fala de herança. Talvez tenha algumas brigas aí ligadas à herança. Eu vou colocar aqui o apego financeiro, se for o caso, para algumas pessoas, tá? Qual o aprendizado, por favor, para o signo de Aquário? O aprendizado é compartilhar, o equilíbrio entre o dar e receber. Como aqui fala de herança, me veio muito uma situação de apego, de querer ficar com dinheiro que não é só seu, que é para compartilhar. Tem uma energia de sexo junto, de amores mal resolvidos. Nossa, me dando minha cabeça fez sabe? Deixa eu colocar a energia do mental, porque Aquário é um signo muito, muito, muito mental, um dos mais inteligentes do zodíaco. E tem uma questão, assim, de Aquário, que às vezes é um descompasso entre o mental e o emocional, meio frio, digamos assim. Mas tem uma dor interna muito grande, principalmente ligada a pai, que é uma das sombras de Aquário. Talvez você esteja agindo pelo mental, ó, ação pelo mental, e tá fechando os olhos aqui para essas questões emocionais. Não é magia, é realmente essa questão aí de apego ao dinheiro. Mais uma carta para o aprendizado. Aprendizado para o signo de Aquário. Rainha de espadas. Desculpa, rei de espadas. O rei de espadas, eu vi o trono, já falei rainha, rei de espadas. O rei de espadas, ele é uma vitória pelo mental, assim, ele tem estratégia. Por exemplo, na mitologia, o rei de espadas é Ulisses. Foi quem planejou o cavalo de Troia, por exemplo. Ganhou a guerra por uma estratégia mental. Então, assim, tem estratégias aqui, então o aprendizado é saber lidar um pouco com a situação de forma... E o aquariano é muito objetivo nisso, né? Porém, precisa deixar algumas dores no passado. Ó, tá vendo esse coraçãozinho preto aqui? Deixar algumas coisas no passado, porque você tá olhando para as copas derramadas, para as dores e emoções do passado. Pode estar ligado ao pai? Eu vou colocar pai porque é a sombra de Aquário. Mesmo que o pai tenha sido muito presente, traz na alma uma dor ligada ao pai, que pode ser de outras gerações, de outras épocas, de outras vidas, para quem acredita. Tá? Então eu vou colocar nesse sentido. Pode ser uma outra situação, pode ser um amor, algo afetivo, sei lá, um irmão. Então é para deixar no passado essas emoções e olhar essas emoções aqui que te machucaram, ó, tá vendo? O coraçãozinho preto aqui. E olhar para o que está em pé. Só que você está olhando para o que perdeu, é o 5 de copas. Para o que foi. E às vezes tem essa desconexão do mental com o emocional, tá tão machucado que não consegue olhar pelo lado do coração. Fica frio e calculista, digamos assim, porque não consegue se conectar consigo mesmo. Então o aprendizado é deixar essas dores no passado, deixar o passado no passado, emocional. O que está no inconsciente do signo de Aquário, ó, tá vendo esse ciclo em aberto aqui? Nó do sul tá ligado ao pai. Inconsciente do signo de Aquário, rei de copas e 7 de paus. O rei de copas, ele tem o domínio do emocional por fora, na aparência. Aqui o fundo do deck é a rainha de copas. O rei de copas, ele é Orfeu na mitologia grega. O que quer dizer isso? Ele saía tocando a sua harpa, alegrando o coração de todas as pessoas do reino. Porém, ele tinha uma dor, mas uma dor dentro dele. A esposa morreu e ele não conseguiu salvá-la, não conseguiu tirá-la do submundo, mesmo tendo autorização dos deuses. Então, é uma dor muito grande que ele carrega.
E o 7 de paus é uma carta de ação, mas toda carta 7 é uma ação que depende da pessoa. Tipo assim, saiu carta 7 de paus, então vai ter movimento, desde que você haja. Às vezes você fica parado e as coisas não acontecem porque aqui pede a ação. Então é uma ação para olhar para essas dores que estão no seu inconsciente. Vou pedir uma carta do bloqueio. Energia do bloqueio. 3 de paus, não tá conseguindo agir. Olha lá, tá ligado aqui ao nó do sul. O que tá impedindo essa ação? Talvez haja algumas influências externas. O que impede a ação para o signo de Aquário? O que impede o 3 de paus, o movimento, a ação? Uma carta, por favor. Olha só. Alguma coisa ligada a prazeres. E eu já tinha colocado sexo aqui. Prazeres. E tem uma pessoa que é uma raposa. Que me veio assim, tá fazendo a cabeça de Aquário. E pega por uma... Assim, essa pessoa ela é tão raposa, mas ela pesca a fragilidade que existe dentro desse rei de copas que você é, da rainha de copas. Tem uma fragilidade, tem uma dor. Essa raposa, ela pesca essa fragilidade sua e manipula. Mais uma carta do bloqueio, por favor. Não é magia, tá? Pode ser magia mental. Sim, fica falando. Aquele seca-pimenteira, mas não é. Mais uma carta para o bloqueio. O que tá bloqueando a energia de Aquário? O Sol. Nossa Senhora, a melhor carta do tarô no bloqueio. Você não tá enxergando a situação. E você não enxerga essas pessoas que te manipulam porque elas estão na sua dor. Então vamos supor, tem uma pessoa X que você acha muito bacana e que você tem uma baita consideração por essa pessoa, tal, porque ela se mostra muito legal e você inconscientemente coloca essa pessoa num papel de pai. Mesmo sabendo que não é seu pai, mas assim, uma figura, né? Você pede conselhos, essa pessoa te apoia, só que essa pessoa é uma raposa e tá te manipulando por questões financeiras. Casa 8, herança, principalmente herança. Talvez isso também exista dentro de você. Ou estão tentando manipular Aquário. A leitura pode estar espelhada. São muitas energias, adapte a sua realidade. Como forma de complementar, dê uma olhada no seu signo lunar, no seu ascendente, na sua Vênus e no seu complementar oposto, que é Leão. Passado consciente, o que está na consciência, no passado, para o signo Cavaleiro de Paus. Signo de Aquário. O Cavaleiro de Paus é uma ação, né? O aquariano, ele é muito ativo. Muito ativo. Então, tem esse passado consciente dentro de você. Tem um aspecto, às vezes, de esconder a essência por trás da máscara. Ele é meio mascarado. Clarificar o Cavaleiro de Paus no passado consciente. Será que realmente Aquário não enxerga essa pessoa? Ou é uma máscara de si mesmo? Carta do amigo. Do cão. Mais uma carta, por favor, para o Cavaleiro de Paus. Coração, laços afetivos. Uma pessoa que é um amigo. Será que esse amigo é um amigo mesmo? Clarificando a carta do cachorro, por favor. Prazeres. Prazer. Amor. Clarificando. Sabe o que pode ser também? O aquariano muito ligado a prazeres. Muito ligado a prazeres. Talvez esteja repetindo um padrão inconsciente coletivo ancestral que eu vou colocar aqui, que é Netuno, que é o inconsciente ancestral, ligado a uma vida de prazeres,
principalmente da energia masculina, sabe? Traição, muitos relacionamentos. Machucou, talvez tenha machucado algumas pessoas. E tá assim, tô bloqueando o meu coração e tô agindo feito uma máquina. Ai, que coisa horrível. Mas é. Isso também, essa questão de prazeres, está ligada a dinheiro. Então, assim, o dinheiro proporciona prazeres, proporciona status, proporciona visualização, assim, sou visto. É como se fosse uma forma de atrair olhares, pessoas. Clarificando o Cavaleiro de Paus, por favor. Tem a ver com documentos. Casa 8 ali, ó, herança. E tem meu pai, uma cobra, uma serpente junto. Uma pessoa nada boa. E você sabe disso. É consciente essa pessoa mascarada. Resultado esperado. Futuro frente a essa situação. A carta da nostalgia. Puxa, como poderia ter sido, como era quando tínhamos uma família, quando eu era criança, enfim. Deixa eu tirar mais uma carta para o inconsciente. Inconsciente de Aquário, por favor. Complementando as cartas centrais da energia de Aquário. 4 de ouros. Tem uma energia de sovina, de apego mesmo, material, que está no seu inconsciente. Talvez ainda não tenha vindo para sua consciência, ou começa a vir agora. Deu até uma falta de ar aqui. E o sol aqui, ó, vai clarear, pode ser nos eclipses, né? Porque no eclipse as coisas estão ocultas, a lua é eclipsada. E aí as coisas vêm. Ou o sol é eclipsado. Preciso olhar se o eclipse vai ser solar ou lunar para explicar melhor aqui. Mas vai trazer esse apego financeiro, olha só. Que é o 4 de ouros. Influências externas. O imperador. Tem uma pessoa que age como um tirano aí, em cima de você. E uma pessoa que você colocou uma energia de pai. Peraí que ele tá torto. Colocou aí uma energia de pai, digamos assim. Me fale mais deste imperador, por favor. Influências externas no signo de Aquário. Normalmente o tirano tem uma ferida de alma, né? Isolamento glacial. Uma pessoa bem fria mesmo. Nossa, meu peito deu uma apertada, assim, fechou assim, ó, o cardíaco. Energia do Criador, deixa eu colocar a energia do Divino, energia do Criador. E tem questões ligadas à infância. Deixa eu colocar a energia da infância. Questões da infância tornaram essa pessoa esse tirano, esse imperador. Porque aqui imperador não está num sentido bom. Ele tem o domínio da matéria, do mental, das emoções, mas não é de uma forma boa, é de uma forma impositiva, de uma forma tirana mesmo. Me veio muito tirania. Deixa eu ver com o oráculo de Delfos. Clarificando a energia do imperador, por favor. Carta da reconciliação. Esperança. Peraí, caiu muito. Mas eu vou aceitar. Tristeza. Colheita. A escolha. Tá escolhendo essa situação.
falta um olhar assim, benevolente, né? Onde que saiu? Não, não saiu. 6 de ouros, que é o compartilhar, caridade. Tá deixando um amor de verdade de lado, as almas gêmeas, para viver na aparência, a arte. Faz todo sentido com esse imperador. E tem uma influência externa de uma pessoa assim na sua energia. Medos e temores do signo de Aquário. Uma carta, por favor. É esse 2 de ouros, que é o equilíbrio assim financeiro. Tá gastando... Você não esperava ter esses gastos, é isso? Resultado esperado. Tem alguma coisa envolvendo dinheiro. Você não esperava ter algum gasto. As de ouros. Tem o impulso da espiritualidade para que o financeiro venha mais pelo seu ganha-pão aqui, ó. Que é touro. Então, olha, vamos entender isso. Tem um apego ou um roubo de herança, alguma coisa que o sol vai clarear essa situação. Tem dores da infância, tanto para o tirano como para você, para as pessoas envolvidas. Tem um padrão inconsciente coletivo da ancestralidade de prazeres, de sexo, de dinheiro. A espiritualidade está intervindo nisso. Esse ciclo precisa ser encerrado, ó. Nó do sul junto com morte, para encerrar isso. E tem lá a energia do imperador, aqui, ligado à questão da matéria e a Saturno. Saturno é o deus é o senhor do karma. É a cobrança. Isso precisa ser encerrado. Nossa, me dá um aperto quando falo isso, um aperto no peito. Para que tudo isso fique no passado e você adquira a sua força, o seu leão aqui. Saia desse apego, dessa disputa material e se conecte com o coração, com o amor. Não tem magia, não. E se conecte com o amor. A energia masculina aqui, que saiu aqui nos dados astrológicos, Marte, pode ter a ver com brigas, pode ter a ver com... que Marte é o deus da guerra. Guerra no sentido de trabalho, de matéria, touro, ganha-pão. Não no sentido de guerra física, tá? Vamos tirar uma runa, porque as runas têm significados psicológicos muito profundos para a gente clarear melhor essa situação. Uma runa, por favor. Algis. Vamos ver o que ela significa. Algis, proteção. A sua proteção e sentido de defesa estão com toda a força. Aliados a estes fatores estão a sua resistência física, o seu crescimento espiritual. Todos esses elementos trarão muito progresso. No entanto, esteja preparado para este momento de crescimento, que vai exigir muitos sacrifícios em todos os sentidos. Por isso, tenha autocontrole e integridade. Integridade, não permita ser influenciado por este imperador. É preciso fechar esse ciclo com essa pessoa e se desconectar do padrão de vida ancestral para viver a sua essência, a sua integridade. Eu vou colocar aqui a energia de Vesta. Vesta é o seu eu superior, é a sua essência, é a sua conexão com o divino, é você por inteiro. Você tá cheio de influências externas. Me vem assim, sabe aquela pessoa tipo Disney? Disney em que sentido? É uma pessoa que, como se diz, que é encantada pelos outros, os outros falam, ela fica maravilhada. É o Disney de magia, mas não magia macumba, não é esse tipo de magia. Magia assim de encantamento, de Disney, as pessoas se deslumbra. Isso, se deslumbra com os outros. É preciso você se reconectar com o seu eu e sair dessas influências.
É a desidentificação psíquica e emocional da ancestralidade, desse tirano aqui, e tem a ver com reconstruir a sua infância. E quando eu falei reconstruir a infância, me deu um nó na garganta, deu vontade de chorar, deu um aperto aqui. Tem um coração partido aí atrás. E talvez esteja repetindo algum ciclo de épocas passadas, ou da ancestralidade, ou do seu inconsciente pessoal individual, que é Urano. Alertas de algiz. Pode haver dúvidas. Tanto é que o 3 de paus está no bloqueio, não consegue agir. Energias estagnadas, que podem gerar fracasso e até desistir dos seus objetivos, o seu nó do norte. Cuidado com a saúde. Sociedades duvidosas e pessoas aproveitadoras. Cuidado com pessoas aproveitadoras e sociedades duvidosas. Cuidado com pessoas aproveitadoras e sociedades duvidosas. É esse imperador aqui, ó. Pode te levar à ruína. Ruína espiritual, mental, emocional, física, financeira. Eu vou tirar aconselhamentos do oráculo do poder da lua. Olha só, já nem embaralhei, já caiu uma aqui, que é a carta da confiança interior. Deixa eu tirar mais duas, por favor. Mais 2 aconselhamentos para o signo de Aquário. Olhe para dentro de você, o espelho da sua alma. Ou seja, se conecte com sua essência. Mais uma carta, por favor. Que aí você consegue a sua libertação. Se liberte dessa dor, dessa farsa que é esse imperador. Espero de coração ter ajudado. Participem do sorteio. Divulguem para outras pessoas esse sorteio que vai acontecer essa semana que vem. Curta, comente, compartilhe e a gente se vê na próxima leitura. Até lá, aquarianos!